Olá, QA, tudo bem? Para a gente começar, você vai acessar esse repositório aqui, ó, QA-TW, primeira edição, no perfil Comunidade Tech QA do GitHub. Além disso, é muito importante que você tenha uma conta no GitHub. Então, se você ainda não tem conta, aproveita esse momento para criar a sua conta no GitHub, que é gratuito, beleza? Então, acessando esse repositório, cujo link está aqui embaixo para facilitar o acesso para você, temos aqui uma mini documentação para a gente começar. A primeira coisa é instalar o Git for Windows, caso você esteja usando o Windows. Ah, mas eu estou usando Linux, ou então eu estou usando Mac. Tranquilo, você vai instalar o Git de acordo com o seu sistema operacional. Mas como a maioria usa o Windows, eu trouxe aqui o Git for Windows como padrão, beleza? Mas é aquilo, se você tiver no Mac ou no Linux, você não instala o Git for Windows, você instala o Git padrão do seu sistema operacional, tá bom? Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou abrir esse link numa outra guia, já é um atalho aqui pra gente, né? E aí você vai fazer o download do Git for Windows. Fazendo o download aqui, ó, finalizando o download, o meu foi super rápido, olha só que bacana, 65 megabytes de arquivo, abre esse instalador. E a instalação é super simples, né? Tem várias opções, mas você vai seguir padrãozão. Então você vai clicar em Next, diretório de destino padrão, Next. Aqui, se você estiver usando o Windows Terminal, você pode marcar essa opção, que é muito bacana, porque você, fazendo isso, consegue usar o Git Bash dentro do Windows Terminal. Fica opcional aqui, mas é interessante, tá bom? Clique em Next e agora você vai clicando em Next até o final, deixa tudo padrão. Fazendo isso, ele vai instalar o Git for Windows e com isso nós teremos o Git Bash, que é uma interface de linha de comandos similar à do Linux ou à do Mac, tá bom? Então olha só que bacana, assim que ele finalizar, eu vou mostrar para você o Git Bash funcionando. Nós vamos usar bastante esse recurso aqui no curso, tá? Então olha só, tá finalizando aqui, beleza, ó. Tira essa opção aqui do Release Notes, marca o Launch Git Bash, Bash, e clica em Finish. Aí ele vai abrir esse terminalzinho aqui. Eu vou dar um zoom, vou até maximizar a janelinha, e olha só que bacana. Ele traz aqui o Ming GW64, que é um simulador de Bash dentro do Windows. O Windows não roda Bash, o Windows roda MS-DOS ou PowerShell, mas com o Git Bash eu consigo rodar aqui, simular um Bash dentro do Windows. Eu consigo usar os comandos de Bash, os comandos de Shell dentro do Windows, e aí fica tudo padrão, porque o Shell ele é nativo no Linux e nativo no Mac, né? E por que é nativo no Linux e no Mac? Porque o Mac ele é baseado no Unix, né? Então é tudo a mesma coisa por debaixo dos panos, beleza? Mas com o Bash aqui, com o Git Bash, você tem um terminal, uma interface de linha de comandos muito bacana, né? E aí ele traz aqui o Ming GW, esse tio quer dizer que eu estou na pasta do usuário logado, tanto é que ele mostra aqui Papito, que é o nome do meu usuário no meu Windows, e Ciclope é o nome do meu computador, tá? Se eu digitar ls, olha só, ele vai listar aqui todos os arquivos e pastas que tem na pasta Papito, que é a pasta do meu usuário logado, tá? O meu profile aqui no meu Windows. O que você vai fazer? Limpa a tela com clear, cd, espaço, /c, tecla Enter. Fazendo isso, você vai para o C2 pontos, ó. Quando eu digito ls, eu vejo aqui, ó, a pasta Windows, Program Files, entre outras coisas. Tá vendo que bacana? Tô usando Shell aqui, isso é muito legal, tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó, mkdir, Comunidade Tech QA. Tecla Enter, fazendo isso você cria uma pasta chamada Comunidade Tech QA. Se você digitar ls, tecla Enter, você vai ver a pasta aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Achei a pastinha, tá vendo só? O que você faz? cd, espaço, Comunidade Tech QA, teclou Enter, você entra na pasta do nosso projeto, beleza? Muito bom. Agora, você vai lá no GitHub de novo, pode fechar essa janela aqui do Git for Windows, e você vai instalar o Visual Studio Code. Vou abrir numa nova guia, e aí nós temos aqui a página oficial do Visual Studio Code. Clicando aqui em Download, ele vai baixar o instalador. E aí, ele baixa o instalador de acordo com o seu sistema operacional, né? Ele tem instalador para Linux, para Mac, para Windows e por aí vai, né? Aqui ele já baixou rapidão. Eu vou abrir o instalador, vou aceitar os termos, vou clicar em Next, diretório de destino padrãozão,
Next. Eu gosto de marcar todas essas opções e essas duas opções aqui, ó, é para eu abrir arquivos ou pastas direto no Visual Studio Code com o menu de contexto. O que é menu de contexto? Quando eu clico num arquivo, numa pasta com o botão direito do mouse, vai abrir a opção de abrir com o Visual Studio Code. É isso, tá? É muito legal, eu gosto de usar bastante, é um recurso super bacana para produtividade. Deixa tudo marcado, clique em Next, Install, ele vai copiar os arquivos e vai fazer com que tenhamos o Visual Studio Code instalado no computador. O que é muito bom, né? Porque é um excelente editor de códigos, né? Para automação de teste, isso aqui é fantástico, tá bom? E aí, quando ele instala, eu gosto de configurar ele com algumas extensões visuais, né? Eu sou muito visual. Então, eu vou deixar marcado aqui essa opção para abrir o Visual Studio Code pela primeira vez. E aí, abrindo aqui, eu vou maximizar... Vou maximizar a janelinha, vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, de Extensions e vou buscar por OneDark Pro. Esse tema é muito legal, eu gosto muito. Por quê? Porque ele vai deixar o Visual Studio Code com as cores do Atom. E antes do Visual Studio Code, eu usava o Atom, que é um editor de texto muito bacana também, só que o Visual Studio Code ele tem uma performance muito melhor. E como eu gostava da interface do Atom, aqui eu consigo unir o útil ao agradável, né? Clica aqui em Trust Publisher, Install, aí ele vai fazer a instalação. Eu gosto de usar essa variação de tema aqui, ó, o OneDark Pro Darker. Ficou bem parecido com o Atom. Depois eu volto aqui na busca do Marketplace de extensões e coloco Atom. Atom não, coloco Material Icons no plural. Icons no plural. Ele vai trazer algumas opções, mas aqui eu quero essa daqui, ó. Atom Material Icons. Essa opção é muito legal. Isso aqui é um tema de ícones que eu gosto de usar. Não é obrigatório, mas eu sou muito visual e essa aqui é a combinação de temas que me agrada mais, tá? Você pode instalar o tema que você quiser, beleza? Isso aqui é só a configuração que eu faço por padrão no Visual Studio Code, né? É uma configuração pessoal, mas fique à vontade para testar outras extensões aqui visuais, beleza? Bom, fazendo isso e clicando em Activate aqui, eu já tenho esses dois temas instalados, e aí se eu clicar aqui no Extensions de novo e colocar aqui @installed, ele vai mostrar os temas, ou melhor, as extensões que eu tenho instalado aqui, que é o tema de ícones e a extensão OneDark que deixa com as cores do Atom, beleza? Pronto, agora tá bacanão. Vou clicar aqui em Explorer, vou clicar em File, Open Folder, e aí eu vou abrir a pasta que a gente acabou de criar pelo Git Bash, ó, C2 comunidade TechQA, clico em Select Folder, já estou aqui com a pastinha do nosso projeto. Vou confiar aqui, e perfeito, beleza? Bom, primeira etapa, ou melhor, segunda etapa finalizada, porque a primeira foi de instalação do Git for Windows, né? Voltando aqui pro nosso repositório, você vai fazer a instalação do Node. Por quê? Porque o Playwright funciona na plataforma Node, ele foi feito em Node, né? Então precisa ter o Node.js instalado. Clica com o botão direito, abre numa nova guia, vou fechar essa guia aqui do VS Code, e aí você clica em Download. Clicou em Download, ele vai trazer aqui vários procedimentos de instalação, né? Ele detectou o meu sistema operacional, que é o Windows, e aí ele está sugerindo fazer a instalação pelo Winget, né? Ou melhor, pelo FNM, que é o gerenciador de pacotes do Node para Windows. Eu, particularmente, não gosto dessa opção de instalação no Windows. Mas, se você estiver no Linux, você vai trocar aqui por Linux, ou melhor, se você estiver no Linux, já vai carregar o sistema operacional padrão. E aí você vai usar aqui o NVM. Segue esse procedimento no Linux que é sucesso. Você vai ter aqui um gerenciador de versões do Node muito bom. Se você tiver no Mac, ele também vai sugerir por padrão o NVM. Segue aqui o passo a passo para Mac que vai ser sucesso. Agora, para você que está no Windows, eu recomendo baixar aqui, ó, o instalador MSI, tá? Então, deixa aqui o Windows marcado, já tá, né? Porque o meu sistema operacional, 64 bits. Clica aqui para baixar o MSI, né? O Windows Installer. Tá baixando aqui, já baixou super rápido. Vou abrir esse instalador e vou fazer a instalação padrão aqui, ó. Vou aceitar os termos, Next, Next, deixa todas as opções marcadas. Marca tudo, principalmente esse Add to Path. Clique em Next, Next Install, vai pedir permissão, clico em Yes,
e aí ele vai fazer a instalação do Node.js pra gente, tá? Instalações são super simples, mas eu acho muito bacana mostrar aqui no curso, porque facilita bastante, tá? Beleza, ó, instalou bonitão, vou abrir o Git Bash, que já estava aberto anteriormente, vou digitar node version, e aí ele vai falar que o node não foi encontrado. Por quê? Porque eu abri essa instância do Git Bash antes de instalar o node. Então, se eu fechar o Git Bash e abrir ele de novo, ó, Git Bash, se eu fizer isso, fechar e abrir novamente, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Agora, se eu digitar node version, ele consegue encontrar o Node. Por quê? Porque o Windows é assim. Você instala um software que precisa de variáveis de ambiente para funcionar. Se você já tiver um outro software aberto que já carregou as variáveis de ambiente numa configuração anterior, não vai funcionar. Você tem que fechar e abrir de novo para recarregar as variáveis de ambiente com as novas configurações. E aí é interessante também fechar o Visual Studio Code e abrir ele de novo para ele já entender que nós temos aqui o Node.js instalado. Tanto é que você pode usar o Git Bash aqui dentro, ó, New Terminal aqui no menu, aqui em cima, ó, New Terminal. Quando você faz isso, ele abre PowerShell por padrão, né? Mas eu não gosto de usar o PowerShell aqui. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, Configure Tasks, e aí... Não é isso não. Clico aqui, cadê? Git Bash aqui, tá vendo? Ó, Git Bash, ele vai abrir o Git Bash dentro do Visual Studio Code, já na pastinha que está aberta aqui, olha que bacana. Então eu posso usar o Git Bash integrado ao Visual Studio Code. É muito legal também, tá? E aí eu fecho aqui o PowerShell, perfeito. E aí você pode clicar aqui e aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Set Default Profile. Clica nessa opção e aí você vai escolher o Git Bash como terminal padrão do Visual Studio Code. A partir de agora, fechei, ó. Se eu clicar aqui em Terminal, New Terminal, ele já abre o Git Bash por padrão. Se você quiser usar o Git Bash aqui dentro, tranquilo, funciona muito bem também, beleza? Bom, agora nós temos o Visual Studio Code instalado. Qual que é a próxima etapa? Instalar o Docker Desktop. Vamos lá. Eu deixei aqui um guia de instalação do Docker para cada sistema operacional. Se você está no Mac, você clica aqui, segue o passo a passo. Se você está no Linux, principalmente Ubuntu, clica aqui, segue o passo a passo. Ah, estou usando o Linux Fedora, Linux Mint. Se estiver usando o Mint, é o Ubuntu também, né? Porque o Mint é um derivado do Ubuntu. Mas, clicando aqui, você vai encontrar no menu lateral várias opções de outras distribuições do Linux. No meu caso é o Windows, então você clica aqui, abre numa nova guia, pode fechar aqui a janelinha do Node e aí ele vem para o DevTool, onde ele traz aqui um guia de instalação muito bacana, feito por quem? Por mim. Então já deixei aqui um guia de instalação do Docker Desktop muito bacana para você. Por quê? Porque o Docker não foi feito para usar no Windows, o Docker foi feito para usar no Linux. O Docker foi feito para rodar no Linux. Ele não foi feito para o Windows. Tá bom, mas antes disso, o que é o Docker? O Docker é uma tecnologia similar à virtualização, onde eu posso empacotar softwares, aplicações, API, aplicação web, banco de dados, qualquer software, em containers. E aí eu consigo executar esses containers no meu computador, como se fosse uma máquina virtual bem enxuta. Então é uma tecnologia bem bacana e todo o nosso ecossistema aqui foi feito com Docker. Por isso é muito importante instalar o Docker e fazer ele funcionar no seu computador, tá bom? Bom, mas o Docker não funciona no Windows. E agora, como é que a gente faz? Vamos fazer gambiarra? Não, não é gambiarra. Vamos lá. Ainda bem que a Microsoft lançou um recurso chamado Windows Subsystem for Linux. O que é isso? Ou abreviando WSL. O que é o WSL? É uma tecnologia onde eu posso ter um Linux embarcado dentro do meu Windows, um kernel do Linux real. Não é virtualização, não é gambiarra, é um kernel real. Eu vou ter os dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. E com essa tecnologia eu consigo ter o Docker no meu Windows, rodando nativamente dentro de um kernel Linux, dentro de um motor Linux, né? O Docker, todos os containers do Docker rodam em Linux, então você vai ver aqui as APIs, os microserviços, aplicação web, banco de dados, Redis, tudo rodando em Linux, todos containers Linux, mas no Windows. Por quê? Porque nós vamos instalar o WSL, na qual teremos um kernel do Linux para o motor do Docker rodar bonitinho, beleza? Então vamos lá. O que você vai fazer aqui? Notas importantes. É muito importante que você habilite a virtualização na BIOS do seu computador, tá?
Isso é muito importante mesmo, tá bom? Então vamos lá, verificar os pré-requisitos. Primeira coisa aqui, você tem que garantir que o seu Windows é o Windows 10 de 64 bits ou superior e de preferência uma licença original. Licença original é barato, não tá caro mais, antigamente era muito caro. Hoje em dia, com R$ 80 na internet, você compra uma licença original de boas, tá? Então é importante ter o Windows original, beleza? Como que você faz para ver a versão do seu Windows? Você vai fazer o seguinte, ó, você aperta o atalho Windows R ou simplesmente clica no menu iniciar com o botão direito do mouse, executar ou run, e aí você vai digitar win, ver e vai teclar enter, e aí ele vai trazer essa janelinha aqui mostrando para você a versão e o build. Então, se você estiver usando o Windows 10, é importante que o build seja no mínimo esse aqui, ó, 19041. Se for superior, tranquilo, né? E a versão, obviamente, superior a 2004. No meu caso, eu estou usando o Windows 11, então tá super aderente aqui. Mas se você estiver usando o Windows 10, tem que ter no mínimo esse build. Por isso que é importante ter o Windows original, porque se caso você não esteja com essa versão de build, chegou a hora de fazer um Windows Update para atualizar o seu sistema operacional, beleza? Bom, feito isso, você vai ativar a virtualização. Como é que você faz isso? Isso aí vai depender de computador para computador, tá? Se você tiver um Lenovo, se você tiver um Acer, um Dell, você vai precisar entrar no BIOS e habilitar a virtualização, né? Isso se aplica tanto para o Linux quanto para o Windows. Tem que habilitar a virtualização. No Mac não precisa, mas no Linux ou no Windows você tem que entrar na BIOS e habilitar a virtualização, tá? E aí você entra na BIOS do computador, você pesquisa no Google como entrar na BIOS do meu laptop Acer, do meu laptop Dell, do meu laptop Lenovo. Vai ter lá os procedimentos, entrou na BIOS, você vai procurar uma informação mais ou menos assim, ó, VTX Intel ou AMD Vi. São as opções que habilitam a virtualização na BIOS do seu computador, tá bom? Beleza, habilitando a virtualização e estando com o sistema operacional atualizado bonitinho, você vai instalar o WSL. Como que você faz isso? Abre o PowerShell como administrador. Deixa eu abrir aqui meu PowerShell, cadê? Vou fazer o seguinte, ó, vou pesquisar aqui, ó, PowerShell, botão direito do mouse, Run como administrador. Beleza, aí você pega esse comando aqui, o primeiro, não pega os dois ao mesmo tempo, tá? Pega só o primeiro. Ó, eu esqueci de pegar o T aqui, tá? Deixa eu clicar nessa opção que ele vai maximizar, vai ficar mais fácil para eu pegar, tá vendo? Ó, peguei aqui o comando certinho, copiei, vou lá no PowerShell como admin, colo e teclo Enter. Ele vai habilitar as features do WSL, Windows Subsystem for Linux. Rodou, show de bola. Volta aqui. Pega o segundo comando também, copia, cola aqui no PowerShell na mesma instância, tecla Enter, vai habilitar mais features aqui de virtualização. Perfeito, muito bom. Agora, o que você vai fazer? Você vai reiniciar o seu PC. É muito importante executar o procedimento igual você está vendo aqui, senão vai dar ruim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou reiniciar o meu computador. Você reinicia o seu aí também, tá? Restart, muito bem, computador reiniciado, vamos voltar lá para o nosso guia de instalação do Docker no Windows. Beleza, ó, deixa eu dar um ok aqui, bacana. Então agora nós vamos executar esse comando aqui, ó, WSL set the full version 2, tem que ativar a versão 2 do WSL, tá? É importante demais isso aqui. Então copia esse comando. Vou ter que abrir o PowerShell de novo, não tem problema, PowerShell como administrador, e vamos executar esse comando aqui. Perfeito, ó, colei, tecla Enter, beleza. Simples assim, tranquilo, super rápido, né? Muito bom. Voltando aqui para o nosso guia, agora você vai instalar uma distribuição Linux lá na Microsoft Store. Então clica no menu iniciar, Microsoft Store, abre a Microsoft Store, tá vendo porque é importante ter o Windows original? Né? O Windows pirata não funciona direito com a Microsoft Store, né? Deixa eu maximizar aqui, beleza, pesquisa aqui por Ubuntu. Recomendo instalar uma distribuição Ubuntu, tá bom? Nesse caso aqui, no meu caso, eu vou instalar 2404 LTS. Você pode instalar 22 se você quiser, tá? Mas eu vou instalar 24.
Apontando o cursor do mouse aqui nesse quadradinho, ele vai trazer esse botãozinho chamado Get, mas se o seu Windows estiver em português, vai trazer o botãozinho chamado Obter. Clica no Get ou Obter, ele vai fazer o download e instalar uma distribuição Linux dentro do seu WSL2. Você vai ter um Linux funcionando ao mesmo tempo que o Windows. Isso é muito louco, né? Olha só, instalou, clique em Open, ele vai abrir aqui um promptzinho, vai abrir um terminalzinho, e aí vai dar um probleminha na hora de registrar a distribuição, tá vendo? Ó, deu um errozinho de kernel aqui. Ele tem um link para a gente acessar, esse link meio que tem a solução, então você seleciona esse linkzinho aqui, seleciona o link bonitinho até aqui, ó, até o final, kernel, copia, vai lá no browser, abre uma nova janela e acessa esse link. Nesse link você vai encontrar aqui uma opção para fazer o download do pacote de atualização do kernel do WSL2. Clica nesse link aqui, ele vai baixar um arquivinho, um instalador, ó, um arquivinho de 16 megabytes, um pouquinho mais do que 16 megabytes, que é o WSL Update, né? Eu já vi situações em que não deu problema, que não foi necessário baixar isso aqui, e já vi situações em que foi necessário baixar esse recurso aqui. No meu caso, é uma instalação limpa, tá pedindo. Se pedir no seu, vai seguindo passo a passo que vai ser sucesso, tá? Então, ó, tá baixando aqui, já finalizou, beleza, vamos abrir. Vai trazer aqui um wizardzinho, clica em Next, clica em Yes, ele vai instalar aqui, instalou bonitão, tá vendo? Ó, já instalou o pacote de atualização do kernel, clica em Finish, fecha a janelinha aqui do Ubuntu, ó, fecha, volta na Microsoft Store, clica aqui no Ubuntu que você instalou, e clica em Open, né, para abrir de novo. Aí ele vai entender que o kernel está atualizado e certamente não vai dar problema, tá vendo? Tá instalando aqui, tá pedindo para a gente aguardar um pouquinho e daqui a pouco ele já vai trazer para a gente o terminalzinho. Olha só que bacana, deu bom, né? E aí eu tenho que criar um Unix username. Vou criar o usuário Papito. Coloquei Papiro, tá vendo? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Qual que vai ser a senha? Papiro. Coloquei Papiro, vai ficar Papiro. Papiro também. Você coloca o usuário que você quiser, tá? Mas tenta não errar, que nem eu que digitei errado aqui, né? Mas deu tudo certo. Agora o meu usuário aqui no meu Linux vai ser o Papiro, não tem problema. E aí se você olhar aqui, ó, ele tem aqui um terminal Bash, muito parecido com o Git Bash, olha que bacana. Só que isso aqui é um Linux real. Se eu limpar a tela com Clear e digitar ls-l, olha só, ou melhor, cd barra, o CD barra aqui é para acessar como se fosse o C dois pontos, né? É que no Bash do Windows tem que pôr barra C, porque a arquitetura por debaixo dos panos é o Windows, mas aqui é só CD barra. Fazendo isso e digitando ls-l, você vai ver aqui toda a estrutura de pastas do Linux. Isso aqui é um Linux de verdade, rodando em paralelo com o Windows, ambos rodando ao mesmo tempo. WSL2, Windows Subsystem for Linux. Feito isso, fecha essa janela aqui, pode fechar a Microsoft Store também, fecha essa aqui também. E aí, voltando aqui, o que você faz? Instala o Docker Desktop. Bom, para instalar o Docker... Desculpa aí. Para instalar o Docker Desktop, você volta aqui para o nosso repositório no GitHub, clica aqui em Docker Desktop com o botão direito, abre numa nova guia, e aí ele vai trazer aqui essa página oficial do Docker. Clica aqui em Get Started aqui em cima, ó. E aí você vai clicar em Download Docker Desktop. Se você estiver usando o Mac, você baixa aqui, ó, de acordo com o seu chip, o chip do seu processador, né? Se for M1, M2, M3, Apple Silicon. Se for Intel, Intel Chip, né? No meu caso, é o Windows AMD 64, tá? Ah, tô usando o Linux, baixa esse aqui. Não faz isso. Segue o passo a passo que tá lá no repositório, tá lá no nosso projetinho do GitHub. Segue o passo a passo daquele jeito, instalando via interface de linha de comandos, tá? Não baixa aqui porque dá mais trabalho, beleza? No meu caso é o Windows, clico aqui para baixar o AMD 64, tem a versão ARM, que é para Windows que tem processadores parecidos com o M1, M2, M3, né? São tecnologias que a gente chama de ARM, mas no meu caso é um AMD, eu tenho aqui um processador Ryzen 9, né? Mas esse AMD serve tanto para Intel quanto para AMD. Esse AMD não é da AMD que fabrica processador, é outra coisa, tá? Então clica aqui, ele vai fazer o download de um arquivo de mais ou menos 500 megabytes, ó, 501 megabytes, um pouco mais de 500 megabytes, né? Tá baixando super rápido aqui, faltam 10 segundos para baixar. E aí nós vamos instalar o Docker Desktop. Quando a gente abrir o instalador do Docker Desktop, ele já vai entender que temos o WSL2 funcionando e já vai trazer essa opção
ativada para a gente, tá? Ó, já baixou, vou clicar aqui no botãozinho para abrir o instalador. Esse PowerShell já pode ser fechado, eu vou fechar aqui, ó. Bacana. E esse aqui é o instalador do Docker Desktop. Ele traz essa janelinha aqui, faz um processamentozinho e depois traz para a gente isso aqui, ó, para adicionar o atalho no desktop. Se você não quiser, não tem problema, mas essa opção precisa estar marcada, né? Por que que no meu caso ele traz isso aqui, ó? Use o WSL2 ao invés do Hyper-V. Antes do WSL2, você conseguia ter o Docker no seu Windows com o Hyper-V, que é uma tecnologia de virtualização nativa do Windows, mas o Hyper-V só vem no Windows Professional, Enterprise e Windows Server. Não está disponível para Windows Home. Se você estiver usando o Windows Home, ele não vai trazer essa opção, porque a única opção é usar o WSL2. Mas no meu caso, como é o Windows Pro, se eu desmarcar, eu vou usar o Docker com Hyper-V, mas eu não vou fazer isso porque vai dar muito problema. Eu já tentei usar o Docker com Hyper-V e só me deu dor de cabeça, principalmente de performance. Vai de WSL2 que é sucesso se você estiver usando o Windows Pro, tá bom? Então eu vou deixar tudo marcado aqui, recomendo, clica em OK, e aí ele vai descompactar todo o pacote de instalação. Tem um mosquito aqui. E depois que ele descompactar tudo isso aqui, ele vai pedir para a gente reiniciar a sessão do usuário. Não vai reiniciar o sistema operacional, vai reiniciar só a sessão. Por quê? Porque ele precisa fazer um logout e um login para, nesse login, recarregar alguns recursos do Docker. E aí, essa instalação aqui também vai conectar no WSL2. Então, o que vai acontecer? O Docker Desktop para Windows vai criar uma interface de gerenciamento do Docker nativa no Windows, uma janelinha muito bonita para você gerenciar o Docker, só que ele vai instalar o Docker Engine, o motor do Docker, lá no WSL2, lá no Linux. E aí essa interface do Windows, essa interface gráfica, ela vai se comunicar com o Docker, com o motor do Docker, o Docker Engine, que está no WSL2. Então você vai ter aqui os dois sistemas operacionais trabalhando com o Docker, o Linux WSL2 rodando de fato o Docker, rodando os containers, e a interface do Windows fazendo o gerenciamento. É assim que funciona no Windows. Se você estiver usando o Linux ou Mac, fica tudo nativo. Por quê? Porque o Docker foi feito para Linux e o Mac é um tipo de Linux. A verdade é que o Mac é um Linux gourmet, é isso. É um Linux gourmet com uma interface totalmente amigável, com uma forma de uso muito bacana e tudo mais, né? É um Linux gourmet, tá? Tem arquiteturas diferentes, sim, mas por debaixo dos panos, o que nós temos é um Unix rodando. Bom, todo o processo de instalação foi finalizado. Clicando em Close and Logout, ele vai fazer um logout no sistema operacional, lembra que eu comentei isso? E quando eu fizer um novo login, ele já recarrega as configurações do Docker. Já estou logando novamente agora, beleza, loguei bonitinho, e aí quando ele faz o login de novo, ele já carrega automaticamente uma janelinha do Docker para a gente iniciar a etapa de onboarding. Podemos dizer que é um onboard. Você vai aceitar os termos aqui, vai trazer uma pesquisa, ou melhor, antes disso você vai usar aqui as configurações recomendadas. Avançado eu não recomendo, vai no recomendado mesmo. E aí ele vai iniciar um onboardzinho aqui. Dá um yes, e aí ele vai perguntar se você quer criar uma conta no Docker, não é necessário. Eu vou dar um skip, pesquisa, clica aqui, isso aqui é onboard, né? Essa pesquisa é onboard, né? Beleza, ó, já estamos aqui com a interface do Docker. Perceba que o Docker Engine está stopped. Por quê? Porque ele está iniciando o servidor do Docker lá no WSL, lá no Linux. Tá vendo? Ó, starting the Docker Engine. Então ele está iniciando lá no Linux, e essa interface que está no Windows vai se conectar com esse motor do Docker para poder fazer a gestão. Então demora um pouquinho, mas isso aqui também demora no Linux, demora no Mac, é muito comum, tá? Então enquanto está startando, eu vou clicar aqui para fechar esse warning, e aí essa é a interface, já está funcionando, né? E aí nós temos aqui a parte de gestão de containers, imagens, volumes e builds. Você vai entender mais sobre isso mais para frente. Só que o mais interessante nesse momento é que o Docker Desktop está instalado no seu computador Windows, rodando nativamente no seu Linux através da tecnologia WSL2. Olha que bacana, isso aqui é muito louco mesmo, tá? Bom, o que você faz agora? Vai lá no navegador, vamos abrir aqui mais uma vez o nosso repositório e já passamos aqui por todas as etapas de pré-condições, né?
Agora, uma vez que você tem a sua conta no GitHub, você vai clicar em Fork. Por quê? Porque você vai clonar esse repositório para a sua conta do GitHub. Clica em Fork, ele vai trazer aqui o seu perfil do GitHub, o repositório vai ficar QATW primeira edição, você vai clicar em Create Fork, e aí ele vai fazer uma cópia para o seu repositório, beleza? Ó, e aqui ele está fazendo uma cópia para o meu repositório, tá bom? Ó, copiou bonitinho, beleza? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Utils, vai clicar aqui em git.sh, e aí você vai copiar esse primeiro comando aqui, ó, copia, abre o git bash, e aí você vai colar esse comando aqui. O que esse comando faz? Eu já deixei aqui tudo mastigado para você, ó. Ele vai definir globalmente o nome do seu usuário de Git. Você vai usar o mesmo nome que você usou para criar a conta do GitHub. Teclou Enter, configurou. Volta aqui, copia esse outro aqui também, copiou, cola no git bash, perfeito, ó. E aí você vai colocar o seu e-mail que você usou para criar a sua conta no GitHub. Eu vou colocar o meu aqui, papitodev@proton.me. Beleza, show de bola. Agora você pega esse comando aqui para criar uma chave SSH. Copia isso aqui, cola no terminalzinho, teclou Enter, vai criar a chave. Ah, eu já tenho a chave. Se você já tem, usa a sua chave, tá? Enter, Enter, Enter. Aí você vai pegar esse caminho aqui, ó, vai copiar, aqui embaixo você vai digitar cat e vai colar o caminho. Ó, não colou. Eu vou digitar na mão, ó, /c/ users papito .ssh /id rsa.pub. Teclei Enter, o comando cat vai pegar todo o conteúdo do arquivo. Seleciona bonitinho, copia, vai lá no GitHub, clica aqui no seu usuário, clica em Settings com o botão direito do mouse, New Folder, vem aqui, ó, em SSH GPG Keys. Eu tenho algumas chaves aqui que eu já posso deletar, que é essa daqui da máquina antiga, esse laptop é da outra máquina antiga, esse do iMac eu não vou tirar. Clica em New SSH Key, vou colocar aqui Ciclope, que é o nome dessa máquina nova, cola, salva. Você pode pôr o nome que você quiser aqui, tá? Eu gosto de colocar o nome, o hostname do meu computador. Ciclope, vou adicionar, perfeito, adicionei a chave. Fazendo isso, o meu computador que criou essa chave SSH, uma vez que ela está adicionada na minha conta do GitHub, o meu computador tem permissão para fazer publicações nos meus repositórios do GitHub, tá bom? E aí você vem aqui, ó, no repositório feito fork, ou seja, no seu repositório, clica aqui, ó, para abrir a página principal, clica em code, clica em SSH, não usa HTTPS, usa SSH, copia esse texto, esse caminho aqui, tá vendo? Vem aqui no terminal, limpa a tela, cd/c/, comunidade TechQA, tecla Enter, git clone e cola a URL de clone do seu repositório. Ó, Papito Dev, esse é o meu repositório. Teclei Enter, ele vai clonar o projeto. Vou dar um yes, porque é a primeira vez que eu estou usando o Git nesse computador. Perfeito. Se você digitar ls, você vai ver aqui, ó, QATW primeira edição. Acesse essa pasta cd, QATW primeira edição. Digita ls, você vai ver o conteúdo que está lá no repositório, né? Muito bom! Agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir essa pasta QATW primeira edição no Visual Studio Code. Como? Simples assim, ó. Abre o VS Code, clica aqui em File, ó, o meu já estava aberto na pasta Comunidade TechQA, mas eu quero abrir essa pasta aqui, eu não quero abrir a comunidade é só para organizar, eu quero abrir o projeto. Então eu vou clicar aqui em File, Open Folder, depois eu vou navegar aqui, Comunidade TechQA 2 vezes, 2 cliques, um clique em QATW primeira edição, Select Folder, agora eu tô com a pasta do projeto, do repositório certinho aqui, tá bom? Veja aqui que nós temos um arquivo chamado Docker Compose. Esse arquivo, o que é o Compose? É o maestro, é o que compõe. O Docker Compose é uma ferramenta que já vem pré-instalada no Docker que compõe os nossos containers. Então eu tenho aqui toda a partitura dessa música. O Docker Compose é como se fosse uma partitura, já está tudo pronto para você
já foi composto pelo Docker Compose, a música já está pronta, é só eu rodar que essa música vai tocar, né? E o que nós temos aqui? O container do banco, deixei tudo documentado para você dar uma boa analisada e entender, né? O container que vai definir o banco de dados com a tecnologia PostgreSQL, banco de dados relacional. O que é o dbadmin? Vai subir uma imagem e vai rodar um container com essa imagem que tem um software de gerenciamento de PostgreSQL. Fica muito prático. Depois o Redis, Redis na versão 6.2, ó. O container vai chamar PayBank Redis e também vamos instalar o Redis Insights, que é um software para gerenciamento de servidor Redis. Depois, nós temos os softwares que serão de fato testados. Qual? O microserviço de autenticação, que tem a imagem aqui que foi criada por mim, né? Depois, temos aqui o microserviço de envio de e-mails, que tem a imagem que foi criada por mim, feito especialmente para você aprender automação na primeira edição da QA Tech Week. Beleza? E aí depois nós temos aqui o micro front-end de autenticação, feito por mim também, né? Modéstia à parte aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir o navegador e vai acessar esse site aqui, ó, mailtrap.io. O Mailtrap é uma tecnologia muito legal, na qual eu consigo ter uma caixa de e-mail para testes. Eu consigo ter um servidor SMTP para fins de testes. Além disso, ele tem recurso de e-mail transacional para rodar em ambiente de produção, e-mail marketing, por aí vai, né? Clica aqui em Sign Up se você não tem sua conta, eu já tenho, eu vou clicar em Login e vou logar com a minha conta do GitHub. Fazendo isso, ele vem para esse dashboard e aí você clica aqui em E-mail Testing e aí eu já tenho aqui uma caixa de e-mail que foi configurada. Vou clicar aqui, ó, na lixeira para eu apagar essa caixa e vou criar uma nova. Vou clicar em Add Inbox, qual que vai ser o nome da caixa? Labs, né? Clico em Save, você pode dar o nome que você quiser. Clica aqui, ó, na caixa de e-mail, pega esse identificador que está aqui em cima, só o ID, ó, copia, Ctrl C, e aí você vem aqui no Docker Compose e coloca esse identificador no Mailtrap Account ID e no Mailtrap Inbox ID. Colou essa informação, salva para não perder, volta lá no Mailtrap, clica aqui em API, copia o token, ó, clica aqui para copiar o token, já copiou e adiciona o token substituindo esse que era apenas um exemplo, ó. Clica aqui, apaga, cola o novo token, salva, Ctrl S, perfeito. Agora o microserviço de envio de e-mail consegue se comunicar com a API do Mailtrap no meu inbox e no seu também, que você vai criar sua conta aí do Mailtrap e vai criar sua inbox, né? Para poder fazer o envio dos e-mails, beleza? Feito isso, salva o arquivo, fecha, vem aqui no terminal, garanta que você está na pasta QATW primeira edição, limpa a tela e digita Docker Compose up -d. Esse comando vai fazer com que o Docker Compose leia o arquivo Docker Compose YML, que já tem a nossa partitura, né? Analogia, e aí ele vai ver que nenhuma dessas imagens existem no motor do Docker que está lá no WSL, ou se você estiver usando Mac ou Linux no seu Docker Engine padrão, né? E ele vai começar a fazer o download das imagens. Se você abrir a interface do Docker, clica em Images que você vai ver as imagens sendo carregadas aqui, ó. Então, olha só as imagens que ele está baixando, ó. Já baixou o Redis, já baixou o micro front-end, o microserviço de e-mail, já baixou o Postgres, vou dar um allow aqui, e já baixou tudo, ó. E aí quando ele baixa todas as imagens, ele cria containers para rodar essas imagens. Esses containers é como se fossem pequenas máquinas virtuais, tá? E aí, se você clicar aqui, ó, em containers na interface, você vai ver que ele agrupou pelo projeto, e aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 containers. Olha quantas coisas nós temos aqui. O ambiente está no ar, né? Bom, o que você vai fazer agora? Você vai abrir o prompt de comando, prompt como administrador, e quando você abre o prompt como administrador, ele já vem na pasta system32. Você vai digitar cd drivers /etc. Teclou Enter, você vai para a pasta etc. Digita Notepad, hosts e tecla Enter. Vai abrir esse arquivo, maximiza a janela, um arquivo hosts, que é o arquivo de configuração de hosteamento de DNS, tá? Vem aqui no repositório, clica em Utils, clica aqui em Hosts, pega tudo isso aqui, ó, Ctrl A, seleciona tudo, copia,
vem aqui, coloca o cursor do mouse aqui no final, tecla Enter e cola. Feito isso, você vai fazer toda a configuração de hosteamento para o projeto PayBank, né? Como o Docker está rodando local, todos os containers respondem no IP local do computador, que é 127.0.0.1, porém, com essa configuração, eu vou ter as aplicações respondendo de acordo com o nome de cada container. Se você olhar aqui, ó, esses nomes são os mesmos nomes dos containers. Inclusive, já deixei aqui pré-definido o container do Jenkins, que ainda não está instalado, mas pode deixar essa configuração aqui, que não tem problema, beleza? Vai ter Jenkins? Com certeza, beleza? Salva esse arquivo. Ah, eu tô no Mac ou no Linux, não sei como é que abre o hosts no meu sistema operacional. Vou deixar aqui um passo a passo para você, beleza? Show! O que você vai fazer agora? Fecha o hosts, e aí vai lá no terminal, aqui ó, fecha o prompt, vem aqui no terminal do Git Bash mesmo, limpa a tela e digita, ó, ping, paybank, mf microfrontend out, microfrontend de autorização. Pingou, vai responder na porta 127.0.0.1. Deu ruim, quer dizer que o host foi configurado errado, volta lá e verifica se está tudo certinho mesmo, beleza? Bom, agora você vai vir aqui no navegador e vai acessar isso aqui, ó, http, sem o s, paybank, mf microfrontend out, teclou enter, deu ruim. Por quê? Porque tem que estar na porta 3000. Então coloca a porta 3000 aqui, senão não entra. Teclou enter na porta 3000, agora sim estamos acessando o nosso microfrontend, né? O que você vai fazer? Você vem aqui, ó, no Docker Compose e vai ver quem que é o administrador de banco de dados. Quem que é? Esse aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Serviço pgadmin para gerenciamento do Postgre. Qual que é o nome do container? Paybank dbadm. Qual que é a porta que está disponível? 15432. Então você vem aqui, ó, abre uma nova guia, http paybank-dbadm na porta 15432, tecla Enter, já vai entrar. Qual que é o usuário e senha? Tá aqui no Docker Compose, ó, dba@pgadmin com a senha dba. Não troque isso aqui, senão vai dar ruim. Se você trocar, vai dar ruim, porque eu deixei tudo amarrado para funcionar exatamente desse jeito, tá? Logou, você vem aqui em Servers, Register, Server. Qual que é o nome do servidor? O nome do container que foi hosteado. Então você vem aqui, ó, serviço do banco de dados PostgreSQL, copia aqui o container name, ó, paybankdb, né, -db, cola aqui, clica em Connection, cola também, DBA já veio pré-definido, DBA também é a senha, clica em Save, perfeito, olha que bacana, já estou acessando o banco de dados, o PostgreSQL, clica em Database, temos esse banco aqui, ó, UserDB, clica no banco, carregou o banco, Schemas, Public, vem aqui em Tables, aí você clica aqui em User com o botão direito do mouse, já tem aqui os scripts, ó, Select, Insert, Delete, Create, Update, olha que bacana. Clica no Select, ele já monta aqui pra gente o Select bonitão, clica em Execute, ele já traz aqui pra gente uma conta que já foi pré-populada ao criar o ambiente, que é a minha conta, CPF 00000014141, tá bom? Perfeito, o que você faz? Você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, 14141, CPF válido, porém fake, clica em continuar, qual que é a senha? 147258. Clica em continuar, verificação em 2 etapas. Volta lá no banco, vem aqui, ó. Qual que é a tabela agora? Two Factor Code. Clica aqui com o botão direito do mouse, Scripts, Select, faz aqui um Select, pega aqui o código de verificação, tem que ser super rápido porque esse código expira em 1 minuto. Copiou o código, joga aqui, verificar, autenticou, estou logado, sistema funcionando perfeito. Se você abrir o inbox aqui no Mailtrap, ó, o e-mail chegou também, só que você viu que eu peguei o código de autenticação lá no banco, né? No teste manual, 100% manual, eu poderia fazer pelo e-mail testando a integração completa. Mas eu não sou QA do Mailtrap, eu sou QA do Paybank, então eu fui lá no banco, né? Mas isso aqui é um assunto que a gente vai discutir mais pra frente, eu só dei um spoiler aqui do meu ponto de vista sobre algumas questões de integração, tá? O mais importante aqui é que você tá vendo o sistema funcionando perfeito, de ponta a ponta, fiz todos os processos de login e estou autenticado na minha conta corrente, né? Poxa, mas é muito simples, é uma funcionalidade
ridiculamente simples, concordo? Mas isso aqui deu muito trabalho para fazer. E embora o teste manual seja simples, o automatizado não é. E é essa experiência que eu vou compartilhar com você, como automatizar esse fluxo de ponta a ponta usando as melhores práticas de automação. Nesse curso, nessa primeira edição, eu vou usar o Playwright, mas toda a experiência que você vai ganhar aqui pode ser adaptada para Robot, para Cypress, para Selenium, para qualquer outro framework de testes, o que é muito legal, porque a automação é a mesma independente do framework. O framework é só um meio para esse fim, beleza? E finalizamos aqui a aula de preparação de ambiente de testes do PayBank. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima. Tchau, tchau.